Muito bom dia. Tem uma palavra de Deus para o seu coração, que está escrito aqui no livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo número 14. Diz assim: É chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse: Desejai muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais até que se cumpra o reino de Deus. E tomando ele o cálice, e havendo dado graça, disse: Tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu, e deu-lhe, dizendo: Isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, e que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual destes seria o que havia de fazer isso. Preste atenção. Nós lemos aqui uma pequena palavra no livro de Lucas, no capítulo 22, que nos fala sobre a ceia que o Senhor ele compartilhou com os seus discípulos no último momento, a sua última ceia. E quando ele ministrava a sua última ceia, ele, como é já de praxe, praticamente em todas as igrejas nós fazíamos isso, porque é uma ordem do Senhor que nós devemos fazer, participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, enquanto nós estivermos aqui, e em lembrança e em recordação, em memória de todo sacrifício, em memória dele. É uma maneira de nós estarmos sempre ativos na nossa mente, no nosso coração, os preceitos, os ensinamentos que o Senhor Jesus trouxe para nós. E aqui ele nos fala uma coisa muito interessante, que muito desejei comer essa ceia convosco. Agora preste atenção, quando eu leio aqui essa parte que ele fala, muito desejei comer convosco esta ceia, isso nos dá a entender que o Senhor também estava desejoso para que se cumprisse os últimos momentos da sua vida aqui na terra. Porque ele diz assim, e é chegada a hora, e pôs-se à mesa com eles, os 12 apóstolos, e disse: Desejei muito comer convosco essa ceia, antes que padeça. Ou seja, ele desejava aquela última ceia, porque ele sabia que ali estava o final, o último momento deles com os seus discípulos aqui na terra. E ele faz aquela ceia, e ele também ali revela qual é a pessoa, e entre eles existe alguém que ia trair, que ia entregá-lo aos homens, para que ele viesse a padecer, para que ele viesse morrer no meio daquele povo. E quando ele reparte o corpo, ele vira: Este é o meu corpo, que é dado por vós. O amor de Deus se manifesta em Jesus Cristo quando ele sofre e quando ele morre na cruz do Calvário por minha vida e por sua vida, porque Jesus não morreu para que ele viesse ser um mártir, para que ele viesse ser alguém famoso, conhecido. Jesus não veio simplesmente para propagar o reino de Deus e falar: existe o céu, existe o inferno. Não. Jesus veio com a missão de resgatar para o reino de Deus aquelas pessoas que estavam
perdidas, os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus é eu e é você. Os filhos de Deus somos nós que praticamos a palavra de Deus, que praticamos a fé, que buscamos a presença de Deus. Esses são os filhos de Deus. Ah, pastor, eu sou filho de Deus. Sim, você pode ser até um filho, uma pessoa criada por Deus. Mas o filho, ele honra o seu pai. O filho obedece ao seu pai. O filho anda na presença do seu pai. O filho não trai o seu pai. O filho, ele espera, ele confia, ele sabe o pai. Então ele pega ali o pão e ele fala: este é o meu corpo que é dado por vós. Ele diz assim: olha, eu fui dado. Eu não me ofereci, eu vou morrer por eles. Pelo contrário, ele falou: eu fui dado, me pegaram e me doaram por vocês. E depois ele pega o sangue, o suco da uva, né, e diz para distribuir entre os seus discípulos, e ele fala assim: este é o meu sangue que é derramado por vocês. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então, a necessidade do servo de Deus, a mulher, o homem, eles participarem da ceia, comerem do corpo, beberem do sangue. É um memorial, é algo que a necessidade que nós venhamos fazer. Mas quantas vezes nós devemos ceiar? Todas as vezes que fizermos, devemos fazer em memória. Ou seja, em conhecimento, em reconhecimento, em observando o que nós estamos fazendo em memória de todo o sacrifício, de todo o amor que Deus manifestou por nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque se não fosse Jesus ter sido entregue para mim e para você, se não fosse Jesus o preço pago pela minha salvação e pela sua salvação, hoje nós não seríamos salvos. Se eu hoje tenho o direito de entrar e voltar ao céu, voltar ao seio do meu Deus, voltar até mesmo aonde o Senhor está, é porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz por minha vida. É porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz por sua vida. E isso nos dá o direito de agora entrarmos na glória de Deus, nos atos dos atos, no centro onde Deus está, porque o sangue do seu Filho foi o preço pago para a minha salvação, para a minha redenção, para que eu hoje, você hoje, pudéssemos garantir o direito de entrar no reino dos céus pelas portas. Porque nós havíamos sido excluídos do reino dos céus, retirado de nós o reino dos céus. No jardim do Éden foi tomado de nós o céu, o direito de entrar na presença de Deus, o direito de estar com Deus. E quando Cristo morre na cruz do Calvário, é restituído para mim e para você o direito à vida eterna, o direito à felicidade, o direito a viver uma vida com Deus, plena, poderosa e genuína com Deus. Por isso, o Senhor almejou aquele momento de Santa Ceia, porque quando ele morria, o sofrimento dele estava selando, pagando todo o preço, tudo o que nos custou, para que nós pudéssemos assim voltar ao reino de Deus. Um abraço, fique na paz de Cristo e que o Senhor Jesus, cada dia, nasça dentro do seu coração para todo sempre. Fique na paz.